como tem que estar na presença do Senhor, diante do mundo, diante da proposta que a gente vive aí, não é só Mateus 16, 24, 28. Então, o reino que exige renúncia, ainda nesse luz, vocês vão estudar só semana que vem, mas já é hoje algo que a gente está falando. Mateus 16, 24 a 28 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem, Jesus, virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenho feito, garantindo-lhe que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. O Senhor nos dá garantia que Ele vai conosco, se assumirmos compromisso com Ele. Então nós começamos no versículo 24, exatamente tendo uma clareza muito grande. A pessoa pregando um evangelho aí que se parece com o que a Bíblia diz. Só se parece, mas na íntegra não é. O Senhor Jesus está comprometido com aquele que tem aliança com Ele. E isso precisa estar claro em nós. O versículo 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, aqueles que andam com o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Base principal daqueles que vão andar com o Senhor é renunciar a si mesmo. Suas vontades, suas paixões, seus achismos, sua maneira de pensar: mas eu acho assim. Mas eu penso que caminhar com o Senhor é preciso começar a pensar de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina a pensar. Então, o reino que exige renúncia. O nosso escritor começa dizendo: a mudança de vida deveria ser de tal moça, eu fui olhar para a moça, né, que é para valor. Isso deveria ser de tal valor que as pessoas deveriam estar dispostas a abrir mão da própria vida. Isso é que o Senhor pede. O valor, de tal valor, que é abrir mão da minha própria vida. Eu abro mão de algo para ganhar outra coisa. Não é simplesmente abrir mão. Eu abrir mão da minha própria vida para ganhar uma nova vida. Eu abrir mão da minha maneira de pensar, da minha forma pessoal, para começar agora a ter uma nova mentalidade, a lei de Cristo. Então eu começo a enxergar a direção que Cristo tem para mim. E Cristo está agora estabelecendo para mim enxergar os projetos de Deus, caminhar sobre a visão de Deus. Meus amados, todas as vezes na nossa vida que a gente começa a falhar, as coisas começam a não dar certo, e aquilo que a gente está estabelecendo começa a não funcionar, tem algo de errado. E não é com Deus, é com a gente. É certamente a gente sair dos propósitos de Deus. Quando eu não consigo mais pagar as minhas contas, em algum lugar, eu deixei de olhar para os planos de Deus, para as minhas contas. E as minhas contas além daquilo que era o projeto dele. Por isso eu não estou conseguindo pagar. Porque a Bíblia inteira me ensina como pagar a dívida. A Bíblia inteira me ensina como andar com Deus. Então, todas as vezes que eu não estou conseguindo, em algum lugar eu saí do projeto de Deus. Eu saí daquilo que ele estabeleceu para mim, por isso eu não estou conseguindo. Em algum momento, eu deixei de cumprir a palavra. Se em algum momento na minha vida me perguntasse o reino na minha casa, invadir de tal maneira, que eu preciso comprar, já não tenho mais, já não pago mais o que eu tenho como remédio, já não vou mais
projeto de Deus. Porque Deus tem projetos estabelecidos para a minha vida que incluem o cuidado com a saúde na minha casa. E Ele vai cuidar de mim. E de tal maneira que eu vou tranquilamente comprar o aquilo que precisa ser comprado, os remédios que precisam ter, porque eu estou tão comprometido com o Senhor, eu tenho aliança e Ele cumpre o projeto dele. Todas as vezes. E eu citei dívidas, eu citei a questão de doença, que normalmente é o que mais nos perturba, né? Quando a enfermidade na casa, a gente percebe que deixou de pagar por causa da enfermidade. Elas estão invadindo. Tem uma porta aberta em algum lugar. E aí, quando é a gente mesmo que abre as portas, o Senhor cuida de ser lá por fora, mas a gente mantém ela fechada para dentro. Se a gente abrir, não tem o selo do Senhor se manter. Quem enxergar isso é enxergar que a gente tem um pacto, um compromisso, uma aliança com Deus. De tal forma estamos aliançados que Ele vai honrar conosco aquilo em que a palavra de Deus nos promete. Então, o reino exige renúncia do nosso eu e um olhar para o Senhor, caminhar na direção dele. E aí não tem jeito. A gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente fica chateado, a gente, em geral, que é comum nosso, desde a queda, não é porque somos humanos, mas é porque somos desobedientes, pecadores, porque a raça criada é a raça humana, e ela foi criada perfeita. Então não faremos porque somos humanos, faremos porque somos falhos e pecadores. E deixamos de olhar para Cristo, e olhamos para as nossas vontades, e para os nossos projetos, e não para tudo que Ele estabeleceu. Então, todas as vezes que a gente deixa de olhar para Cristo, a gente vai agir como um homem caído e não como um homem restaurado. Então, o que vai acontecer? Nosso coração vai se fechar muitíssimo. E a gente vai ficar muito aborrecido, muito. Às vezes o conhecimento é de tal altura, de tal proporção, que a gente pensa, não, eu não vou mais de igreja. Pois estou triste. Porque o irmão fez algo comigo. Eu não vou mais lá porque não está adiantando mais. Para que ir? Eu estou totalmente a ponto de não poder fazer um tratamento, mas a gente se aqui lá atrás. A gente saiu da linha que o Senhor estabeleceu. E aí o Senhor está dizendo, meu filho, vai para o hospital. Mas a gente não ouve a voz do Senhor. Porque a gente saiu, somos nós que caminhamos. Eu não sei quanto mais longe a gente está, mas a dificuldade de não ouvir o outro. A ouvir tem que estar próximo. Numa dimensão dos nossos ouvidos com Ele. Nós falamos do Senhor, quanto mais longe, mais distante, mais impossível ouvir a voz do Senhor. Querido, a gente está tão aborrecido, o coração está tão triste, a gente não consegue mais. E a gente se perde. Então, andar com o Senhor existe renúncia, existe eu falhei. Senhor, eu fiz o que não devia fazer. Eu enxergo o que eu fiz. E eu quero conseguir. Só faz isso quem tem aliança. É preciso ter aliança.